Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado pela historinha das crianças. Muito obrigado, Pai querido, por elas existirem e habitarem entre nós, nos dando a felicidade, nos dando esperança, Pai querido, da Tua volta. Muito obrigado por tudo, obrigado por esse sábado. São as bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nesse momento, bom dia e feliz sábado. Gostaria de convidar a Maria Eduarda, ela é esposa do Eric, são lá da Igreja do Eldorado, estudante de naturologia, né? Maria Eduarda, muitos irmãos aqui estavam contigo lá no congresso, né? Conhece o seu ministério, o seu trabalho, mas a maioria também não conhece, tá? E a gente queria que você passasse essa mensagem que você preparou para nós hoje. Feliz sábado, irmãos. Que alegria estarmos juntos, né, na casa do nosso Deus. Mais um sábado para adorar o nome dele. É um prazer muito grande estar com os irmãos aqui hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Eduarda, eu sou casado com o Eric. Hoje ele não está aqui, ele está pregando na igreja do Risoleta. Mas se for da vontade de Deus, sábado que vem estaremos aqui novamente. Hoje nós vamos falar um pouco, um assunto um tanto delicado, assim, que vai falar o nosso coração e vai incomodar. Porque o evangelho de Cristo, ele é isso, né? Ele é uma espada. O Senhor diz que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. E a espada simboliza penetrando o nosso coração e dividindo. A gente vai ter que tomar uma decisão. Ou a gente vai ficar do lado de Deus, ou a gente vai ficar do lado do inimigo. Não tem meio termo. Então, a gente vai fazer um estudo hoje sobre algumas coisas que nos afastam do Senhor. E, no final, vai ser individual. Cada um vai tomar a sua decisão ao lado de Deus, conforme o Espírito Santo trabalhar na mente e no coração. Então, antes da gente começar, vamos orar, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus que habita aos céus, graças damos a Ti, meu Deus, por mais esse dia aqui na Tua casa. Queremos convidar, meu Deus, a Tua presença e dos Seus santos anjos para estar aqui conosco. Nos conceda, meu Deus, o Teu Santo Espírito, que Ele venha ministrar a nossa mente, o nosso coração, que Ele venha trazer, meu Deus, mudança da nossa mente e das nossas ações. Que o Senhor nos purifique de todos os nossos pecados. Fala ao nosso coração, meu Deus, que a Tua mensagem ela encontre lugar, Pai, na nossa vida. Que o meu nome desapareça, meu Deus, com o meu corpo e que o nome de Cristo seja visto em todos os momentos. Fala conosco, usa, meu Deus, esse instrumento falho que sou eu e fala conosco, meu Pai, nessa manhã. É o que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, nós vamos passar por vários textos. A referência vai estar sempre em cima. E vai ter texto do Espírito de Profecia e da Bíblia, tá bom? E eu vou ler pouca Bíblia hoje, a Bíblia mesmo, para a gente ganhar tempo. Mas todos os textos da Bíblia também vão estar lá para os irmãos acompanhar e a gente ganhar tempo. Não cutuca, eu sempre costumo falar, não cutuca o amigo do lado, não pensa no fulano, no beltrano, pense em você. Se você tivesse pecado, Jesus teria vindo para morrer só por você, então a mensagem é para você. Tá bom? Não é no meu filho, no meu parente, no pastor, na mulher. Não, esquece. É você, a mensagem é para você, então não cutuca ninguém do lado. É para você, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o tema Preparando uma Geração. Pelo contemplar somos transformados. Quando vocês leem isso, vocês imaginam o quê? O que vem na mente, assim? Pelo contemplar somos transformados. Vocês acham que a gente vai falar sobre o quê? Tem alguma ideia? Também, mas tem alguma ideia do que possa ser? Também, vamos lá. Preparando a geração. Quando... Tá ligado? Aí. Quando o Senhor criou o homem, Ele criou o homem perfeito. A nossa natureza era uma natureza celestial que estava em harmonia
com a natureza do nosso Deus. Então, para Adão e Eva, obedecer ao Senhor era como respirar. Não precisava fazer um esforço, não tinha uma luta, não tinha que ficar clamando em oração, era como respirar. Para eles, fazer a vontade do Senhor era completamente normal, era prazeroso, era a vida deles fazer a vontade de Deus, e eles estavam constantemente na presença do Senhor. Mas aí entrou o pecado. E quando entrou o pecado, o que aconteceu? O grande conflito. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má. E ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. Então, a partir do momento que Adão e Eva caem, aquilo que antes era o prazer da vida deles, estar na presença de Deus, se torna agora a sua maior dificuldade, porque a sua natureza se tornou em harmonia com a de Satanás. Misericórdia, né? O homem natural, ele é maligno por causa disso. Mas será que o Senhor ia deixar a gente mercê disso? Ou o Senhor pensou em alguma coisa e foi lá e providenciou um escape para nós? Em Gênesis 3,15, é dito que o Senhor ia colocar inimizade entre a serpente e a descendência do homem, né? Este te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Então o Senhor falou que ia colocar inimizade entre a gente e Satanás. Como que o Senhor coloca inimizade entre nós, o inimigo? Opa! Sou eu? Como é que... Aí, foi. 2 Pedro 1,4. Pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pelas grandíssimas e preciosas promessas, o Senhor nos dá o privilégio de ser participante da natureza divina. Então a gente estava assim, a gente caiu... A gente aqui está com a natureza pecaminosa, só sabe fazer o mal. Mas Jesus, misericordioso, através das suas grandíssimas e preciosas promessas, ele nos dá o quê? O grande privilégio de ser participante novamente da natureza divina. Então, ele equilibra. Agora, a gente entra em um conflito. Carne e espírito. Dentro de nós, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, nos batizamos, recebemos pela fé essa grandiosa promessa de termos a natureza divina habitando em nós. E aí começa agora a luta, né? Em Gálatas 5,17 diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e ambos não podem andar juntos. Porque o que há de luz nas trevas, né? O próprio Senhor nos diz. E agora a gente começa uma luta. A gente alimenta um pouco o espírito, um pouco a carne. Como é que é essa luta? O que a gente tem que fazer para vencer? A gente alimenta um pouquinho a carne e muito o espírito? A gente não alimenta nada a carne e muito o espírito? Não alimenta o espírito, só a carne? O que vocês acham nessa luta? O que a gente deveria fazer? O que vocês acham? Será que a gente tem que alimentar mais um do que o outro? Será que é isso? Abre a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. O Senhor nos diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que Deus está falando? Não é para alimentar pouco. Não é para alimentar um pouco a carne e muito o espírito. É para matar de fome a natureza terrena. É para fazer morrer. Porque, veja, quando eu morava com os meus pais, nós morávamos no campo. Teve um dia que chegou um cachorro muito grande, assim, magro, com os buracos deste tamanho, nas patas dele, seco. Muito seco, doente, quase morrendo. E ele estava ali, não tinha alimento, ele estava muito magro. Aí o meu avô e o meu padrasto foi até o cachorro para tentar ajudá-lo. E era um cachorro muito grande. Vocês acham que ele, desse jeito, ele atacou o meu pai e o meu avô? Ou ele não tinha força para atacar? Não tinha. Quando o meu avô chegou perto dele, ele juntou todas as forças que ele tinha e ele atacou o meu avô. Meu avô, ele torceu o pé, ficou com o tornozelo inchadão. É assim com a nossa natureza pecaminosa. A gente não pode confiar.
A gente está ali achando que está alimentando pouco, mas quando a gente fica desatento um pouco, ela vai lá e nos ataca, e nos derruba. E é uma pequena brecha que a gente dá, que Satanás nos joga no pó. Então, do mesmo jeito que aquele cachorro, ele estava magro, ele não estava sendo alimentado há dias. Ainda assim, a natureza dele, de animal, foi tão forte que ele juntou toda a força dele e atacou meu avô. E do mesmo jeito, a nossa natureza pecaminosa, ela é corrupta, ela é traiçoeira. A gente acha que está alimentando pouco, mas quando a gente menos percebe, ela vai lá e nos ataca. E a Bíblia fala o quê? Fazei, pois, morrer. Nós temos que matar, não é alimentar nada. Porque o pouco que a gente alimenta, quando a gente menos esperar, esse pouco alimento que a gente deu, vai nos derrubar e nos destruir. E agora, quando a gente vai para Mateus 12:30, o Senhor ele lança luz nessa guerra. O que está escrito lá? Se os irmãos abrirem aí rapidamente, a gente vai entender a luz que o Senhor Jesus lançou. Mateus 12:30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não há neutralidade. Nós estamos inseridos em um grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Não há um terceiro Deus. Não há em cima do muro, não há um terceiro caminho. Aqui o Senhor está falando, olha, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, está espalhando. Ou seja, tudo aquilo que não me aproxima do Senhor está me afastando do Senhor. Ah, não existe essa neutralidade. Ah, isso aqui não é nem de Jesus e nem de Satanás. Então é de quem, meu irmão? Quem é esse terceiro Deus? Quem é essa terceira pessoa? Não há, o Senhor falou, ou é por mim ou é contra mim. Ponto, não há neutralidade. Se não está edificando, está destruindo, certo? Então não há neutralidade no grande conflito e nós estamos inseridos em um grande conflito. E o grande conflito maior é aqui na nossa mente. Então, Deus e Satanás, eles estão lutando para dominar a nossa mente. E nós vamos entender um pouco mais à frente isso. Todo ato da vida, por mais insignificante, tem sua influência na formação do caráter. Por mais insignificante que seja a coisa que você vai fazer, ou está construindo o seu caráter, ou está destruindo. Porque não há neutralidade. E a gente sabe que a única coisa que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter. Só isso que importa. É no caráter que o selo de Deus será aplicado, é no caráter que nós temos que ser semelhantes a Cristo, certo? Lar adventista. Já se fizeram a pergunta por que a gente tem olho, boca e ouvido? Ou nunca pararam para refletir por que o Senhor nos deu isso? A resposta está aqui. Deus deu aos seres humanos olhos para que vejam as maravilhas de sua lei. Deu-lhes ouvido para que ouçam a sua mensagem apresentada pelas palavras do pregador. Deu às pessoas o dom da fala para que apresente Cristo como Salvador e Perdoador do pecado. O Senhor nos deu olhos para ver as maravilhas das suas mãos. O Senhor nos deu ouvido para ouvir a sua mensagem. Nos deu boca para anunciar a Jesus Cristo. É para isso que nós temos isso. É um talento. Ver as maravilhas do Senhor, ouvir a sua lei, a sua mensagem, pregar a sua mensagem. É para isso que você tem boca, é para isso que eu tenho boca, ouvido e olhos. Se houver um meio qualquer pelo qual Satanás possa alcançar acesso à mente, ele semeará o seu joio e fará crescer até que redunde em farta colheita. Em causa algum, Satanás pode obter domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos a porta e convidemos a entrar. Ele entrará então, lançando fora a boa semente semeada no coração e tornando de nenhum efeito a verdade. Como eu falei, a nossa guerra, ela é mental, espiritual. Satanás não pode entrar na nossa vida sem permissão, a menos que voluntariamente a gente abra a porta da nossa vida para ele. E quando ele entra, ele lança o seu joio e lança fora a boa semente. O mal é uma porta que se abre por dentro. Satanás, para ter acesso à nossa mente, ele só tem como fazer isso através do que a gente contempla, do que a gente escuta, do que a gente fala, do que a gente pega, do que a gente
sente cheiro. As 5 avenidas da alma. Os únicos meios pelo quais Satanás pode adentrar a mente humana. E isso se dá voluntariamente quando a gente entrega para ele. Ele não pode entrar sem que a gente dê lugar para ele fazer isso. Deuteronômio 18, 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. O que o Senhor está falando aqui? Olha, eu abomino. Quando Deus usa a palavra abominação, significa que ele odeia. Abominação é a palavra mais forte para Deus falar que ele odeia algo. Então, o Senhor está falando que ele odeia a feitiçaria, a bruxaria, o adivinhador, a consulta aos mortos. Todas essas coisas o Senhor odeia. E você pode estar se perguntando, mas meu Deus, minha irmã, a gente é cristão, a gente não consulta adivinhador, a gente não vai no centro espírita. Será mesmo que a gente não faz essas coisas? O espírito de idolatria predomina no mundo hoje, embora sob a influência de ciência e educação tenha assumido formas mais refinadas e atrativas. Crentes no espiritismo podem falar com desdém dos mágicos do passado, mas o grande enganador ri triunfante, ao se renderem eles às suas artes sob uma forma diferente. Há muitos que recuam horrorizados ante o pensamento de consultar médiuns espíritas, mas são atraídos por formas mais agradáveis de espiritismo. A gente fica horrorizado. Não, jamais eu vou consultar um espírita, né? Vou ali no centro, vou fazer magia, essas coisas. A gente fica horrorizado, mas são atraídos por formas mais agradáveis de espiritismo. O que é isso? O que é Disney? Que a gente coloca para os nossos filhos assistir, que nós mesmos muitas vezes assistimos. Magia, bruxaria, feitiçaria, formas mais agradáveis, formas mais atrativas de nos induzir ao espiritismo. E a gente fica contemplando aquelas coisas e dando lugar a Satanás entrar na nossa mente. Aí depois a gente não sabe por que não quer ler a Bíblia, por que não quer ir para a igreja, por que lê e não entende, por que a vida não vai para frente, porque o nosso tempo nós estamos contemplando as obras de Satanás. Frozen. Quem não assistiu esse filme, né? Aí Deus fala que ele odeia a feitiçaria. Mas será que o Senhor vai deixar entrar no céu o feiticeiro que pratica a feitiçaria e vai deixar entrar aquele que contempla? Se a pessoa está aqui praticando feitiçaria na minha frente, eu estou contemplando, eu não estou sendo coparticipante da feitiçaria dele? Do espiritismo que ele está fazendo? Não é verdade? Se a gente entrar numa casa espírita e falar, não, eu só estou olhando. Mas você não está participando? Co-participando daquilo? E quando a gente contempla essas coisas, será que vai ser justo naquele grande dia? Lúcifer acusa Deus. Você me expulsou do céu por causa que eu tive um sentimento egoísta, mas vai deixar ele entrar com um sentimento egoísta? Não pode entrar. Porque Deus, ele é justo e ele não pode ser injusto. E da mesma forma que não vai entrar os feiticeiros, os mágicos, os idólatras no céu, aqueles que contemplam essas obras também não entrarão. Porque, de certa maneira, estão participando disso. E aqui nesse filme a gente tem magia, gelo, a gente tem consultar os mortos, quando a Elsa vai lá e atinge o poderzinho do gelo na irmã dela, que ela morre. Eles vão lá para o meio da floresta com os gnomos, faz umas danças, uns ritual, consulta lá os mortos e ela ganha a vida de volta. O que é isso? Doutrina da imortalidade da alma, espiritismo escancarado na nossa frente. E a gente está lá, que lindo, assiste mesmo, meu filho. Aí depois não entende por que o filho sai da igreja na adolescência. Cinderela. Eita, que os desenhos das princesas é o nosso favorito, né? Eu assisti demais essas coisas, meus irmãos. Quanto tempo eu perdi. Quanto que isso me fez mal. E lá a gente tem uma fada madrinha que faz o quê? Mágica. O que o Senhor falou lá? Não terá dentro de vocês quem faça magia, feitiçaria, consulte os mortos. Aí tá lá a bruxa, Shrek, é dragão que cospe fogo.
É bruxaria também, no Shrek 2 tem a fada madrinha que faz bruxaria, encanta um ao outro, e a gente lá constantemente contemplando e colocando para os nossos filhos assistir. Tem até um homem trans. Eita! Aí depois, no nosso meio começa as ideologias de gênero, e a gente fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu levava para a igreja. Não adianta trazer para a igreja, se dentro de casa só assiste lixo. Aí a gente tem Viva, A Vida é uma Festa, que é um desenho totalmente espírita, onde o menininho ele visita lá onde os mortos ficam e ele tem que salvar a memória de alguém da família dele. Aí ele dança, canta com os esqueletozinhos, muito lindo, né? Formas atrativas de apresentar o espiritismo, a bruxaria, a feitiçaria que está dominando os nossos corações. Aí agora a gente não faz mais filme de herói, né? Herói é coisa do passado, a gente faz filme de vilão. Porque todos nós somos maus e todos nós nos identificamos com os vilões. E às vezes eles nem são tão maus assim. Às vezes você só não ouviu a história dele. Mas para ele ser mau, ele teve um motivo para ele ser mau. A gente começa a justificar. Daqui a pouco a gente está justificando o pecado de Lúcifer. Tadinho, ele só queria entrar na presença de Deus e participar do concílio. Deus foi tão mal, expulsou ele do céu por tão pouco. Preparando uma geração. O Senhor está preparando um povo para receber o selo dele, e Satanás também. E ele se dá isso através dos filmes, das novelas, das músicas, das idolatrias, preparando uma geração. A história está aqui, ó, está pronta, bem e o mal. Todas as coisas que a gente assiste giram em torno disso, já percebeu? Que o mundo está acabando, aí vem um super-herói para salvar, aí tem um malvado que luta contra o bonzinho, aí tem a madrasta mal que luta contra a boazinha. A história está pronta, meus irmãos. Satanás ele só está modificando várias e várias vezes, mas a história é a mesma. E agora ele está colocando os vilões como sendo agradáveis, legais. Tem uma justificativa para eles serem maus. Não é só assim, você tem que escutar o lado dele. E aqui são mais os personagens ali da Pequena Sereia, que ela faz uma bruxaria tremenda para tornar a menina humana. As outras, tá vendo que é sempre uma coisa macabra, uma coisa assim que é literalmente magia, bruxaria, espiritismo, feitiçaria, e isso fica entrando na mente das nossas crianças. E a criança ela não tem discernimento para saber o que é real e o que é fictício. Aí a gente tem Ralph, o detonador. Uma cena muito linda, ele conversando com Satanás, pedindo um conselho para Satanás, e as crianças estão assistindo isso. Aí ele vira e fala, valeu, Satã. Poxa, Satanás é legal, né? Ele dá até conselhos. Lançou uma série nova, que bombou até meio dentro dos cristãos, chamado Lúcifer. E na série é o quê? Ele cansa de ser mal, cansa de fazer maldade. Agora ele vai para a Terra, ele é uma pessoa boa e ele vai ajudar uma moça, né, a resolver crimes. Olha que legal, que lindo, né? E a gente contempla isso e acha que não traz influência para a nossa vida. E depois não sabe por que não sente vontade de ler a Bíblia, que fica com aquela vida, aquela preguiça, aquela coisa que não vai para sempre. Olha o que a gente está contemplando. Aí tem, eita, os filmes dos super-heróis. Esse é difícil, né? Todo mundo assistiu, mas o que é aquilo? A WandaVision. Tem visões, tem superpoderes, é uma feiticeira. O outro lá atrás, os símbolos. É tudo isso, é tudo levando o nosso imaginário a contemplar a feitiçaria, a magia, o espiritismo. E nunca são coisas que nos aproximam do Senhor. Superpoderes não é real. Deadpool. Agora estão fazendo filme anti-heróis, né? Esse filme é a cada 10 palavras, 11 é palavrão, sexo explícito, muita besteira, guerra, tiro, coisas. Acrescenta em que na nossa vida? Inclusive, uma cena do filme dele, ele fala que ele é mais famoso que Jesus Cristo. Ele ainda tira onda com a fé cristã. E a gente está lá contemplando, rindo, que legal. Mas o que há de nobre nessas coisas? O que isso nos aproxima do Senhor? Você percebe que a gente fica contemplando essas coisas o tempo inteiro? Eita, esses aqui, 3 horas de filme e o cinema tava que não piscava o olho, gritava. Aí, 1 hora na casa de Deus, meu Deus, que saco, que sono, ui. Mas assistir Avatar no cinema 2 horas,
maravilha, que legal, vamos de novo. Assistir Os Vingadores, 3 horas de filme, vamos de novo, é isso que eu quero. E o que é lá? É um bicho malvado, que tem as joias do infinito, que são as características de Deus, onipotente, onisciente, onipresente, que tem o poder de apagar tudo com o estralar dos dedos e criar de novo. É um homem mau que vem numa nave chamada Santuário. E, engraçado, ele até usa uns negócios que é particular do sacerdote, né? E a gente acha que é aleatoriamente, que Satanás está brincando de ser Satanás. Irmãos, isso é muito sério. Não sei quantos aqui vocês conhecem aquele livro Viagem sobre o Natural. Alguém já leu ou já viu algo sobre? Pesquise, tem na Casa Publicadora para vender e tem no YouTube. Leia este livro ou assista o testemunho dele no YouTube. Ele era um homem que ele era cético da fé. E aí ele começou a conhecer o ocultismo. Ele começou a se relacionar com alguns homens do ocultismo e visitou a Igreja de Satanás. Chegando lá, fez várias visitas, conheceu muitas coisas. É um livro muito rico que nos faz abrir os olhos para muitas coisas. Uma das cenas que é muito interessante no relato dele é que ele está no subsolo da Igreja de Satanás, e aí isso é uma história real, aconteceu na década de 90. Aí ele está passando no corredor e ele vê uma porta aberta. E aí ele passa por ali e ele vê barulho de máquinas escrevendo, tilografando. Aí ele acha estranho, aí ele passa e olha e não tem ninguém, mas as máquinas estão escrevendo sozinhas. Aí ele pergunta para o sacerdote, o que é isso? Ele, isso aqui são os demônios escrevendo os filmes de Hollywood. E aí a gente vai lá, assiste e contempla aquilo que foi Satanás que escreveu. E a gente acha que isso não tem influência na nossa vida cristã. Está preparando uma geração, mas não para receber o selo de Deus, mas para ficar arraigado aqui neste mundo. E lá ele fala, não, esses aqui são os anjos, eles estão escrevendo os filmes de Hollywood. Aí quando você vai pesquisar esse filme, em 2007, os diretores desse filme já falavam sobre esse último filme, que ia juntar o universo, 2007. Quando começou a juntar o universo da Marvel? 2016, 17, 18, 10 anos depois, eles estavam vislumbrando algo para mais de 10 anos. Você acha que a gente tem capacidade para fazer essas coisas? Se a gente não tiver tendo contato com outras coisas estranhas, ocultas, como que esses homens, há mais de 10 anos atrás, eles já sabiam qual seria o fim, como eles juntariam os universos, como que eles iam prender a mente das pessoas através da feitiçaria. E a gente vai pegando os filmes, Thor, né? Tem o irmão Loki lá, aí o pai dele, são 2 irmãos, aí um cai do céu, aí é sempre trocando, né? O que era para ser bom vira mal, o que era mal vira bom, e a gente não se dá conta que todo esse enredo já está pronto na palavra de Deus, ele só modifica do jeito que ele quer. E a gente contempla essas coisas de poderes, de feitiçaria e tantas outras coisas. Esse filme, A Guerra do Amanhã, não sei quantos assistiram. Eu não assisti, mas eu assisti o trailer dele e vi um documentário sobre. Esse filme, ele também foi um sucesso da Amazon. E aí, nesse filme, acontecem algumas coisas interessantes. Eles vão lá do futuro para o presente, fala que tem uns alienígenas que vão destruir a Terra e que eles precisam se juntar para destruir esses alienígenas. Mas uma coisa interessante nesses alienígenas. A líder desses alienígenas se chama White. White. E ela é uma mulher. Aí fica mais interessante ainda, porque os alienígenas eles são guardadores do sábado. Olha só. Será que Satanás está preparando alguma coisa? Porque essas coisas ficam no nosso subconsciente. Quando nós precisamos tomar uma decisão, a gente acessa o nosso subconsciente e aquilo que está lá nos influencia. A gente acredita que vai ter decreto de morte? Que vai haver perseguição daqueles que guardam os mandamentos de Deus? Como que essas pessoas vão ter coragem de matar as pessoas que guardam os mandamentos de Deus? No subconsciente dela, Satanás já está preparando que algum dia pode ter um alienígena que guarda o sábado,
que está causando dano à terra. A gente sabe que quando as pragas caírem, o povo fiel do Senhor vai ser culpado pelas pragas. E através disso eles vão padecer perseguição, porque serão os únicos que não vão estar reverenciando o domingo. Aí a pessoa acessa o subconsciente dela, e olha lá, naquele filme, tinha mesmo as pessoas que guardavam o sábado, que seguia uma líder white. E isso fica trabalhando. E nesse filme mostra justamente isso. Eles falam, o melhor dia para atacar os aliens é no dia de sábado. E eles se programam para no dia de sábado é o dia que os bichos não atacam. Eles ficam encasulados, eles guardam o sabate. E aí eles se programam para atacar os bichos, matar eles no dia de sábado. Será que é só uma coincidência? Será que tudo que está acontecendo é uma coincidência ou tem uma mente maligna por trás, orquestrando todas as coisas, sem a gente perceber, preparando uma geração? Aí tem até o último homem. Dizem que ele era... Hollywood fez, né? Era um homem da igreja adventista. Aí quando você vai ler o livro, eu li o livro, não tem nada a ver com o filme. Nada a ver com o filme. São duas histórias completamente diferentes. A única coisa que tem a ver é que ele realmente salvou 75 homens. Mas fora isso, é toda uma floreação, aquela coisa de Hollywood, aquele escândalo. Não tem nada a ver. Quando você vai para o livro, você olha assim e fala, uai, duas histórias completamente diferentes. E isso aqui, todo mundo assistiu. Afinal, é um homem adventista em Hollywood. Mas no filme não fala que ele é adventista, apenas fala que ele guarda o sábado. O ator que faz o filme, ele é contra a religião e apoiador da questão dos homossexuais. E a gente olha para o filme e a gente se compadece do ator. A gente gosta do ator e a gente costuma fazer o quê quando a gente gosta de um personagem? Ir lá seguir ele nas redes sociais e contemplar a vida dele. Aí a gente fala, ah, não, mas ele apoia isso, mas... Poxa, né, ele fez um filme tão legal de Deus ali, talvez Deus tenha tocado na vida dele, e a gente fica caindo nessas. E a gente contempla. Opa! E a gente vai contemplando Guerra Mundial Z, Sniper Americano, Bird Box, que é um filme totalmente macabro, que a Netflix agora também ela lança filmes, né? E é um filme onde ninguém pode ver, porque se vê um espírito entra neles e faz eles se matarem, suicídio. Suicidas não herdarão o reino de Deus. E é um filme sempre mexendo com essas questões espirituais, de alguma coisa que entra na mente da pessoa e vira o caos, o mundo, e elas começam a se matar. Filmes de guerra, derramamento de sangue, violência. Será que o Senhor ele vai sentar do nosso lado para assistir essas coisas? Será que Deus ele vai estar do nosso lado contemplando essas coisas? O que isso acrescenta no nosso caráter? Será que acrescenta coisas boas? Amar ao próximo, a ser paciente? Ou nos incita às nossas paixões mais baixas de violência, de ira, de xingamento? The Walking Dead, não sei quantos aqui já ouviu falar ou já assistiu. Essas coisas sobre zumbi, dos mortos voltarem à vida e comerem, matarem as pessoas. E a gente fica contemplando essas coisas e entregando para os nossos filhos. E o que a palavra de Deus diz? O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, a fortaleza das rochas serão o seu refúgio. Aquele que se desvia de ouvir de guerra, derramamento de sangue, esses habitarão nas alturas. O Senhor está falando, olha, eu não tenho prazer nisso. Em ver derramamento de sangue, em ver guerra, em ver essas coisas. E só aqueles que se afastam disso é que habitarão nas alturas. E a gente faz o quê? A gente coloca na televisão e a gente fica contemplando esses filmes de luta, de zumbis. Eu era super viciada. Eu já assisti tanto filme na minha vida, tanta série, que eu passava a madrugada inteira assistindo série. Pergunta, quantas madrugadas eu passei ao lado de Jesus, orando, me santificando? Como que a gente espera receber o selo de Deus se a gente não passa tempo com Ele? Se o nosso prazer está em contemplar essas coisas?
Irmãos, é muito triste e isso deixa sequelas pesadíssimas na nossa mente. Aquilo que a gente contempla e aquilo que a gente escuta, a gente não esquece nunca mais. Passa o tempo que for. Eu ainda lembro de tudo que eu já assisti no passado. E às vezes eu estou em casa fazendo alguma coisa e vem vindo os remakes dos filmes de terror, os filmes de suspense, as coisas que eu já assisti. E Satanás ele começa a sugerir pensamentos que não são do agrado de Deus, que nos aprisiona, que nos dá medo. E a gente tem que lutar contra essas coisas. Foi muito difícil para abandonar essas coisas. Se eu estou falando, eu não falo como alguém que não sabe como é. Eu mergulhava, eu assisti filme demais, eu assisti série demais. E isso só trouxe destruição para a minha vida, só me afastou do Senhor. Nunca, quando eu assistia essas coisas, eu tinha vontade de ir para a igreja, de estudar a Bíblia, porque essas coisas alimentam a nossa carne. Eu só assisto uma vez na semana, está alimentando a carne, e essa uma vez que você assiste, te prende, te vicia, e você não tem vontade de fazer as coisas do Senhor. E foi muito difícil, eu tive que chorar muito com Cristo. Principalmente para me libertar da série The Walking Dead, era a minha favorita. Eu acompanhei não vou falar a vida toda não, mas a parte da minha juventude quase inteira, dos meus 12 anos até os meus 19. Hoje eu estou até os meus 18, mais ou menos. E foi muito difícil parar, porque eu gostava demais, e era um vício. E tudo aquilo que é um vício, que a gente não consegue ficar sem, é uma idolatria. E é uma quebra dos mandamentos de Deus. E os idólatras não herdarão o reino do Senhor. E isso pode ser em qualquer área da nossa vida. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor é idolatria. E eu lembro que estava quase acabando a série. E eu queria continuar assistindo. Mas veja, que virtude há se eu tive que romper ali, quando eu entendi a mensagem, a importância daquilo, como aquilo afetava o meu caráter, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuava sendo rebelde para com Deus, ou eu rompia com as trevas. E quando eu rompi com as trevas, irmão, faltava 1 ou 2 temporadas para acabar a série. Foi muito difícil, porque eu queria saber o final daquela série. Eu queria de verdade saber o final. E eu tive que tomar uma decisão. Eu poderia falar, não, eu vou assistir as 2 últimas temporadas e paro. Acabou. Poderia, né? Mas que virtude seria isso? Que sacrifício teria da minha parte se eu assistisse, terminasse a série e falar, pronto, agora eu não assisto mais. Grandes coisas, já acabou, mas não ia assistir mesmo, né? Não tinha um sacrifício. Vai lançar o último filme que é o meu favorito. Que sacrifício, que virtude vai ter se você assistir o último filme e parar? Acabou, não vai ter mais mesmo, você não vai assistir mais. O sacrifício é naquele momento que você está esperando o último filme, o último momento, e o Senhor fala, eu ou ele. Porque o Senhor sacrificou tudo por nós. Ele deixou o céu, a adoração dos anjos, a presença do seu Pai, e Ele veio habitar nessa terra, pobre, sofrendo, muitas vezes ficando com fome, para dar o alimento para alguém que estava com mais fome do que ele. Ele sacrificou tudo. E a gente, o que a gente tem sacrificado? Nada. A gente troca Deus por um filme, por um prato de comida, por uma conversa, por uma roupa indecente. A gente troca o Senhor por qualquer coisa. É como se Cristo fosse um lixo para nós. Que virtude há, que sacrifício há a gente continuar com essa vida, depois, não, depois que eu assisti tudo eu paro. Não há, irmãos. É para sacrificar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo aquilo que é verdadeiro, justo, amável, puro. É isso que nós estamos contemplando? Ou são coisas completamente a essa? Porque a palavra do Senhor é muito clara. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Nisto pensai, nisto gastai o seu tempo. Cartazes impressos com gravuras indecentes são expostos nas ruas a fim de fascinar os olhos e depravar a moral. Imaginações corruptas são seguidas de práticas depravadoras.
Mas a parte mais terrível do mal é que é praticado sob o manto de santidade. Nossos jovens serão depravados, seus pensamentos desprezíveis e sua alma poluída, a menos que se encontrem trincheirados na verdade. É verdade que a cada que a gente sai na rua, a gente vê os telões de mulheres seminuas, de homens seminus, as propagandas são pessoas totalmente sexualizadas. É isso que a gente fica contemplando quando a gente liga a televisão, quando a gente sai à rua, quando a gente vai ao shopping, mulheres de lingerie estampadas em toda parte. Será que isso tem efeito na nossa mente? Não tenha dúvida. Aí o que Satanás cria? Já falamos de Hollywood, 50 tons de cinza. Eita, que teve crente assistindo essa trilogia. Não só assistindo, mas lendo os livros. Há alguma coisa pura nesse filme? Sexo fora do casamento? É uma coisa assim tão absurda que acontece e muitas vezes a gente fica contemplando e querendo levar para dentro do nosso casamento, para dentro da nossa casa. As impurezas que Satanás coloca. Eita, de novo, irmão. Ajeita aí para mim, por favor. Aí tem a série Euphoria, Sex Education, que está na Netflix e está bombando. Os jovens estão assistindo. E aprendendo sobre o quê? Sobre a sexualidade bíblica para se guardar no casamento? Vai achando. Assiste o trailer para você ver o que eles ensinam. Droga, orgia, homossexualismo, sexo explícito. É isso que está sendo colocado para a gente assistir. E a gente ainda paga, financia essas coisas. Pagando Netflix, pagando a Amazon Prime e tantos outros canais de televisão que coloca isso, esfrega na nossa cara. As abominações de Satanás. Aí tá lá o jovem namorando, querendo se guardar para o casamento. Aí ele começa a contemplar isso. Ele vai se guardar para o casamento? Na primeira oportunidade que ele tiver de ficar sozinho com a namorada dele, eles vão cair em pecado. Porque a gente vê nos filmes que é normal, é natural, é prazeroso, é bom os casais ali se apaixonarem, eles vão mesmo ficar juntos. E aí quando a gente está no nosso namoro, a gente quer guardar a pureza. Mas contemplando isso, vai acontecer? Jamais. Porque naturalmente nós já temos a inclinação de querer fazer o errado, de não esperar, porque os nossos hormônios estão à flor da pele. E o beijo, ele ativa isso. Aí quando a gente contempla essas coisas de que é normal, a sexualidade fora do casamento, de forma impura, no nosso subconsciente, quando a gente for provada, a gente vai cair porque a gente não vai ter força para lutar contra a tentação. Porque vai falar, é normal, depois eu peço perdão. É um pecado mesmo, né? Todo mundo faz, eu vou fazer aqui, depois eu peço perdão e tudo bem. E a gente começa a virar escravos de nós mesmos pelo aquilo que nós estamos contemplando. Esse aqui foi um filme da Disney que eles lançou com um casal gay para as crianças. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu. E estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá a ele mais estrita conta do que o nosso tempo. O nosso tempo não é nosso. O nosso tempo pertence a Deus para ser usado para a glória dele. E de nenhum talento o Senhor vai requerer mais estrita conta do que o nosso tempo. Sabe o que é você ser estrito? É cada segundo o Senhor vai querer que a gente dê conta. O que você ficou fazendo? Quantas horas você gastou na frente da televisão? Quantas horas você gastou orando, lendo a Bíblia, jejuando, lendo o escrito profético? Quantas horas você gastou? O que você fez da sua vida? É um presente, é um talento que o Senhor nos concedeu. E Ele vai pedir estreita cobrança. Ele vai cobrar estreitamente como que nós estamos usando o nosso tempo. E o nosso tempo é para ser usado para a glória de Deus. De novo, irmão. É pecado desperdiçar o nosso tempo. A média do brasileiro é 6 horas por dia na frente do celular, nas redes sociais. A média. Porque tem gente que fica 8, 9 horas, a madrugada inteira, o dia inteiro, com o telefone na cara. Aí a gente vai para a ciência.
A nossa atenção ela é menor do que o peixinho dourado. A média de atenção do brasileiro é de 8 segundos, do peixinho dourado é 9. Se você colocar no Google, você vai ver. Por quê? Quando a gente fica assistindo essas coisas, as cenas elas mudam muito rápido. Você já percebeu que no filme, num desenho, nunca fica a mesma cena por muito tempo? É sempre assim, a câmera está aqui, foca aqui, vai ali, e é sempre mudando, rápido, 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 muita cor. Isso danifica os nossos neurônios, principalmente quando é criança. E aí a gente fica muito tempo no celular. Agora Satanás ele inventou os vídeos curtos, né? Que você acha que ficou 15 segundos, mas na verdade ficou 2 horas descendo. E desce, desce, é infinito. No YouTube, no Instagram, é infinito. Vendo os reels, né? Os videozinhos. Essa rapidez, o nosso cérebro não consegue ir junto, porque é muito rápido, é uma mudança muito grande. Aí o que acontece? TDAH. Ai, não consegue prestar atenção. Será que é TDAH ou é excesso de tela? Não consegue mais ler, não consegue se concentrar. Aí eu estou falando aqui, dá 8 segundos, a sua mente viaja lá para a morte da bezerra. Aí a gente tem que fazer o esforço de ficar puxando a nossa mente para ela estar presente aqui. Porque é muito fácil, a cada 8 segundos a gente dispersa. A gente começa a pensar no almoço, na morte da bezerra, no que vai fazer da semana que vem. E a gente está perdendo a nossa capacidade de se concentrar. Excesso de redes sociais, excesso de filme, excesso de tecnologia está matando, danificando o nosso cérebro. E aí tem mais, novelas. Ai, mas eu assisto a novela da Record, novela bíblica. Só se for a Bíblia do diabo, porque essa Bíblia aqui mesmo não é. Ah, tem mentira? Tem mentira. Tem adultério? Tem adultério. Tem fornicação? Tem fornicação. Tem violência? Tem violência. Tem separação, divórcio, morte, um monte de coisa errada? Tem. É isso que a gente está perdendo o nosso tempo. E o que a gente leu ali? É pecado desperdiçar o nosso tempo. Se a gente está desperdiçando o nosso tempo em ociosidade, em novelas, em coisas inúteis que não nos aproximam do Senhor, nós estamos pecando, passando horas e horas na frente do celular. Aí pega a Bíblia, não consegue entender. Lê um versículo, ai, nossa, que dor de cabeça, que sono. Aí já larga ali e vai para o celular. E tem sido assim, meus irmãos, a nossa vida, a nossa rotina. E é pecado. Novelas, o que há de bom, o que há de puro, nobre, o que eleva o nosso caráter contemplando isso? E pior do que... Pior não. Mais difícil do que todas essas coisas é uma coisa só que nós vamos falar agora. E ela atinge primordialmente os homens. É o ponto fraco do homem. E é interessante porque se você for colocar no YouTube, futebol. É idolatria? Aí você vai ver os irmãos pentecostais, assembleanos, falando claramente que é idolatria. Aí você pega o homem adventista, que fala ser guardador dos mandamentos de Deus, e fala, não é idolatria, não tem nada a ver. Mostra biblicamente o que isso nos faz semelhante a Cristo, o que isso enobrece. Indica para as pessoas, por que você indica o futebol para as pessoas? Será que isso realmente é uma idolatria ou não? Porque tudo aquilo que a gente não consegue ficar sem é uma idolatria. E no futebol, o que acontece? A gente fica 2 horas na frente da televisão, torcendo igual uns loucos, falando um monte de palavrão, para um monte de pessoas correndo atrás de uma bola. Idolatra o seu jogador favorito, idolatra o seu time, tem brigas. Aí o jovem adventista, né, credor dos 10 mandamentos, vai pregar para o assembleano. Ele fala que é o povo que guarda os mandamentos. Aí vai com camisa de futebol, porque não basta torcer, a gente tem que estampar a nossa idolatria, que o nosso time é daqui da terra. Aí vai pregar para o assembleano vai olhar e falar, você guarda os mandamentos? Mas está em idolatria, porque para eles é idolatria. E biblicamente também, eu vou pedir para o irmão colocar o vídeo que eu trouxe, eu não sei se vai passar aí. Eu não sei se vai. Presta atenção, é entre você e o Senhor. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy.
Well, you would think they were crazy if you didn't understand their culture and their religion. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really relate, do you? Let's try it again. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. Idol worship. It's not just about golden calves anymore. A adoração a ídolos não está somente no bezerro de ouro. É tudo aquilo que ocupa o lugar do nosso Deus e que a gente não consegue ficar sem. A gente pinta o nosso rosto, a gente se veste, a gente vai para os templos adorar aqueles jogadores, a gente dança, a gente grita, a gente xinga. E crente pode falar palavrão? A Bíblia fala: tenha entre vós as boas palavras, sãs palavras, seja modelo, palavras que edificam. E aí o futebol, ele excita as nossas piores paixões. A gente fica tenso na frente da televisão e quando o gol a gente grita e xinga e bate, e briga com o vizinho e faz e acontece. E ali fica 2 horas perdidas na frente da televisão. Aí quando é para as coisas de Deus, a gente fica, amém. Aí o gol, sai gritando, correndo, abraçando. Não é mais só o bezerro de ouro. Tudo aquilo que a gente não consegue ficar sem acompanhar é um ídolo para nós. E está ocupando o lugar de Deus e é pecado. E hoje é normal a gente acompanhar várias coisas deste mundo. E achar que é normal que ainda assim nós podemos ir para o céu. E o Senhor está falando, olha, vocês precisam desarregar da terra. O Evangelho de Cristo não é competição. Enquanto o futebol prega que você tem que derrotar o adversário, o Senhor prega que nós devemos amar e orar o nosso inimigo. O Evangelho é cooperação, o futebol é competição. E eles não têm nada que possam dar junto. Os jogos não são essenciais. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenhar-se na diversão de futebol ou jogos de competição, a fim de fazer exercício físico ou representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Não há, na vida de Cristo, nenhum momento ele ensinando os seus discípulos a jogar bola, a se entreter com as coisas do mundo. Eles tinham uma missão muito séria para fazer. E o povo adventista também. A mensagem do terceiro anjo a todo mundo dá. Você sabe o que é? A justificação pela fé. O verdadeiro sábado, pregar para as pessoas as mensagens angélicas. A gente foi chamado para reparar as brechas, mas hoje a gente derrubou o muro. Vocês já pararam para pensar como a gente não tem mais as nossas crenças fundamentais na nossa vida? O Senhor levantou os adventistas para reparar a brecha. Aí a gente veio e chutou o muro, derrubou o muro e está assim. Precisamos reconstruir, meus irmãos, precisamos nos desarregar dessa terra. A gente não precisa dos esportes de competição. Nada nos aproxima do Salvador. Nada disso nos faz mais semelhantes ao nosso Pai Celestial. Pelo contemplar, somos transformados. A nossa vida, ela não sai de um dia da santidade e desce rapidamente para a imoralidade, para essas coisas erradas, não. É gradual. É um dia após o outro, é um dia após o outro. É contemplando aos poucos que a imagem de Cristo ela é completamente tirada da nossa vida. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que a Bíblia está falando? Neurônios e espelhos. Vocês já ouviram falar? Na década de 70 foi uma grande descoberta para a neurociência.
Todos nós temos neurônios espelhos. Como eles descobriram isso? Eles pegaram um grupo de macacos e colocaram eles sentados e uma caixinha de amendoim na frente. E aí era para os macacos pegar o amendoim e comer, pegar o amendoim e comer. Fizeram isso. E eles viram que uma parte do cérebro era ativada quando eles pegavam o amendoim e colocavam, porque o nosso cérebro, ele é incrível e está todo momento se movimentando. Levantei o braço, coisas no meu cérebro são ativadas sem que eu saiba, sem que eu queira. Então, eles pegavam o amendoim e uma parte do cérebro era ativada. Aí eles tiraram os amendoins e entrou um homem com o mesmo pacotinho de amendoim sentado na frente dele. E esse homem, ele comeu o amendoim, mas os macacos não estavam comendo amendoim. O que eles descobriram? Nós temos neurônios espelhos. O que significa? O fato do macaco estar contemplando o rapaz colocar o amendoim na boca ativava a mesma parte do cérebro dele, como se ele mesmo estivesse comendo amendoim. Ou seja, quando Deus fala que se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você cometeu adultério, é porque o que acontece na nossa mente, o que a gente pensa, assim é, a Bíblia também fala. Então, assim, se eu olho para uma mulher e eu imagino ela comigo na cama, é como se eu estivesse tido relação com ela, porque no meu corpo libera hormônios como se eu estivesse preparado para ter relação com aquela mulher, mesmo que eu esteja aqui em pé. Vocês entendem como é profunda essas coisas? A contemplação. E eles fizeram mais teste com outras pessoas. Eles colocaram pessoas aqui. Aí colocaram pessoas para fazer careta. Feliz, dando língua, bravo. E nas outras pessoas que estavam contemplando, as mesmas partes do meu cérebro que ativa quando eu sorrio, na do irmão também ativa. Neurônios espelho. A gente reflete aquilo que a gente contempla. Se eu estou contemplando todas essas coisas, o que eu vou ser? Se eu quero ter o caráter de Cristo, eu não deveria passar tempo contemplando o meu Salvador? Para eu ser mais mansa, mais humilde, mais paciente, mais amável, mais longânima, mais alegre, mais cheia de paz. Servir mais ao Senhor. Por isso que é importante no que nós estamos gastando o nosso tempo, no que nós estamos contemplando, porque não há neutralidade. Ou está construindo um caráter semelhante ao de Cristo, ou está construindo um caráter semelhante de Satanás, para receber o selo final. O Senhor está preparando uma geração para receber o seu selo, e Satanás também. Então, a questão do contemplar, transformados como um espelho de glória em glória, o Senhor já falava isso há muitos anos, mas só na década de 90 a ciência descobriu isso, que pelo contemplar nós somos transformados, que nós temos neurônios espelhos, que aquilo que o outro faz e eu contemplo é como se eu tivesse feito. Por isso que a pornografia é tão sério, porque quando o rapazinho, a mocinha está lá se masturbando, é como se ele estivesse fazendo no corpo dele, na mente dele, gera os mesmos estímulos, as mesmas coisas como se ele estivesse fazendo com uma mulher ou com um homem. E isso causa dependência, causa vício, porque o nosso cérebro ele é incrível. Eu não preciso fazer uma coisa para que o meu cérebro ele forneça para o meu corpo aquilo. Basta eu contemplar, basta eu ver, basta eu pensar naquilo. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma, devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Se a gente não quiser ser presa do inimigo, nós precisamos guardar as nossas vias de acesso. A gente precisa cuidar com o que nós estamos assistindo, o que nós estamos contemplando, o que nós estamos escutando, o que nós estamos falando. Estou acabando. Os pais devem estar atentos e bem informados para o alimento que eles dão para os filhos dele, porque a mente ela expande de acordo com o alimento que recebe. Ou ela se alarga e fica por meio dos pensamentos puros e fortalecedores, ou se torna estreita e sem valor com pensamentos ferrenhos e vulgares. É dever dos pais alimentar os seus filhos corretamente, orientar o que eles devem ou não assistir, quanto tempo ou não eles devem ficar na frente da televisão, do computador. É obrigação dos pais saberem sobre essas coisas, porque eles precisam instruir os seus filhos no caminho do Senhor. É um dever. Se a gente quer ter a sabedoria que vem do céu, precisamos nos tornar loucos no pecaminoso conhecimento deste século. Fechar os olhos, os ouvidos, para nos guardar a nossa língua, para que nada venha manchar a pureza dos nossos pensamentos e do nosso coração. Se a gente quiser ser louco no conhecimento pecaminoso desse século, o que é ser louco? Ah, você viu o último filme? Não, não vi. E aquele, você viu quem foi que ganhou o Brasileirão? Não, não sei. A última música? Não.
Ai, tu é de outro mundo? Sou. Minha pátria não é aqui. Eu não sou daqui, eu sou do reino celestial e a minha boca foi feita para pregar o evangelho, os meus olhos foram feitos para contemplar o Senhor, os meus ouvidos para ouvir as boas palavras da sua lei. É ser de outro mundo mesmo, nós não somos daqui. E eu finalizo o nosso estudo de hoje com esse texto, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O Senhor não nos chamou para contemplar as obras das trevas. O Senhor não nos chamou para andar como ovelhas perdidas, arraigadas neste mundo, para andar em pureza, em servidão, em ficar contemplando coisas maus. O Senhor nos chamou para a santidade, para andar em retidão, para andar na presença de um Deus santo, para evidenciar o caráter de Deus nesse mundo, para dar a mensagem do alto clamor, para receber a chuva serôdia. É para isso que o Senhor nos chamou, para sermos um povo distinto, separado, povo dele. Não foi para a impureza, mas para a santidade. E nós precisamos diariamente, meus irmãos, crescer em santidade ao lado do Senhor. Amém? Convido os irmãos a ficar de pé para que juntos a gente possa fazer uma oração, entregando a nossa vida ao Senhor. Eu sei que é difícil, é muita coisa para a gente analisar, mas tenha a mente aberta. Converse com o Senhor, fale com o Espírito Santo, pergunte para Deus qual é a vontade dele para a sua vida, peça ajuda. Tem um texto do Espírito de Profecia que fala que a gente pode pedir muitas coisas para o Senhor e ele pode tardar em nos responder e até não responder. Mas existe uma única coisa que o Senhor nunca tarda em responder aos seus filhos, é quando eles clamam pedindo libertação pelos pecados. Então, todas as vezes que a gente clama ao Senhor força, para não ceder à tentação, para ser vitorioso, Ele concede. Senhor, eu sei que não é do teu agrado, por favor, me ajuda, Pai. Eu não quero assistir esse filme, me dá o poder para que eu desligue o meu celular e eu vá ler um livro, que eu vá ler a palavra, que eu vá ouvir um louvor. E o Senhor concede, se com fé a gente se achegar ao trono da graça. Pai querido, que nos céus habita, obrigada, meu Deus, por este sábado, pelo estudo que o Senhor nos concedeu. Queremos pedir, meu Deus, perdão pelos nossos pecados. Se temos falhado contra o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, meu Deus. Nos dê o poder celestial, Pai, para alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. A não amar o mundo, meu Deus, e as coisas que nele há, mas nos ajude a contemplar a Tua face, meu Deus, e contemplando a Ti, sermos transformados de glória em glória como um espelho, meu Deus. Nos dá o Teu caráter, nos dá o Teu amor, a Tua paciência, a Tua mansidão, meu Deus. Nos dá prazer, meu Pai, nas coisas celestiais. Nos dá prazer em passar tempo com o Senhor, ouvindo louvores, lendo a Tua palavra, meu Deus, orando com o Senhor. Seja o nosso amigo, o nosso companheiro, fala, meu Deus, ao nosso coração, individualmente, aquilo que temos pecado contra Ti. E nos dá, meu Deus, o poder moral, o poder dos altos céus para renunciar às obras da carne e às coisas do mundo. Esteja conosco, fale conosco, meu Deus, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas. Nos dê o discernimento espiritual, que o nosso tempo seja gasto para levar, meu Deus, o Teu Evangelho às pessoas, a falar das coisas dos altos, a contemplar a Ti. Que o nosso tempo seja gasto para a honra e glória do Teu nome, em coisas puras, santas, justas e elevadas. Abençoe esta igreja, esteja com cada um aqui, fortalecendo, santificando, meu Deus, os Teus filhos, a liderança e os ajudando, meu Deus, em suas dificuldades. Eu também, Senhor, tenho tantas dificuldades, que o Senhor me ajude. Nos ajude a avançar pelo Teu poder, meu Deus, no caminho de santidade. Leva-nos em paz para a nossa casa, nos dê um sábado deleitoso, meu Deus. Nos ajude a, nesse dia santo, a separar o nosso tempo só para Ti, para orar, meu Deus, para refletir, para colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, meu Deus, para ficar com o Senhor. Nos desarraiga deste mundo, meu Deus, que eu Te peço. Tira toda idolatria, toda coisa ruim do nosso coração. É isso que eu Te peço e agradeço, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Desejo um feliz sábado aos irmãos e que avançamos pela fé, meus irmãos, na caminhada cristã.
Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.